Landim resolveu abrir o jogo sobre o caso de Gabigol. Para encerrar essa novela que já está dando no saco, a verdade é essa. Peço até desculpa, né? Peço aí desculpas aos meus amigos e minhas amigas aí que nos acompanham, você que está chegando agora, mas infelizmente a gente tem que, é obrigação nossa também, atualizar, né, as notícias do nosso Flamengo. Bom, e com isso o Landim também disse que vai contratar substituto de Gabigol. Inclusive, tem um atacante na mira do Flamengo. E também Felipe Luiz faz planejamento para o ano que vem. Tudo isso nós vamos bater esse papo depois da nossa vinheta. Roda ela aí. Flamengo! Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra. Que bom estar com vocês aqui no nosso canal nessa manhã de sábado, né? Teremos jogo só na próxima quarta-feira, dia 20. Sexta-feira hoje, sábado, eu já estou me adiantando, feriadão né, ali do dia 15 de novembro, né, e aí então o Flamengo agora só se apresenta o Campeonato Brasileiro, volta a se apresentar na próxima quarta-feira com rodadas importantíssimas e também rodadas quentes, no qual os times que estão na frente do Flamengo jogarão todos eles fora de casa, né? Mas fica difícil, realmente, de fato, agora, difícil mesmo, principalmente com o empate, apesar do Flamengo ter jogado muito contra o Atlético, mas fica difícil, né, obter o título brasileiro. Meus amigos, já convido você, minha amiga, já convido você a se inscrever no nosso canal. Eu te peço com muito carinho, com muita atenção, dá essa moral pra gente aí, a gente precisa do teu aconchego aí, do teu carinho aí. Então mete o dedão aí na inscrição, você não vai pagar nada, é de graça. Dá essa moral pra gente aí, eu vou ficar muito grato a vocês. Não deixa de dar o like, gente, o like ajuda o trabalho a crescer e ajuda também o YouTube a divulgar cada vez mais os nossos vídeos. Então mete o dedão no like, aciona o sininho para receber notificações. Quer ser membro? Aqui na descrição tem lá um link que você pode clicar lá e ser membro do nosso canal. E também gostaria de ler a sua opinião de tudo isso que a gente traz aqui no nosso canal. Tá legal? Meus amigos, Felipe Luiz, né, o grande técnico, campeão da Copa do Brasil, nos deu aí o pentacampeonato com um belo trabalho que ele tem feito no Flamengo, né? E também nos colocou na Libertadores, que era uma grande preocupação. Bom, Felipe Luiz, em entrevista, disse que já planeja a situação, né, do Flamengo para o ano que vem. Lembrando vocês que no pós-jogo ali, né, contra o Atlético Mineiro, antes de ontem, ele foi bem claro e disse que ele tem que ganhar os jogos, porque a presença dele como técnico no Flamengo, né, tem que vencer o jogo, porque ele falou bem claro ali na entrevista, se ele não vencer os jogos, ele não estará mais ali para dar entrevista. Ele disse isso aí com bom e um tom aí bem alto para que todos possam entender. Bom, e qual é o que o Luiz Felipe planeja? Bom, ele disse que não viu ainda, né, a questão ali do calendário da CBF, que já saiu, a gente já trouxe aqui as datas dos jogos, todos os campeonatos vão começar mais cedo por causa da paralisação de um mês ali do torneio da FIFA de clubes, né, do Mundial de Clubes da FIFA. Bom, mas ele disse que ainda não deu uma olhada, mas ele faz um planejamento da volta até antecipada para a pré-temporada do Flamengo. Ele quer colocar, né, o time em ordem, ver quais os jogadores que ele vai poder contar. A gente sabe de jogadores que estão lesionados e que já o Cebolinha, né, entre aspas aqui, o Cebolinha já está pronto para voltar, mas o Pedro provavelmente abril, maio, e o Vinha, gente, só agosto é a previsão para o Vinha voltar a agosto, mas ele quer saber os jogadores que vai poder contar para a próxima temporada.
E também a situação diante do clube, diante da diretoria, da nova diretoria. A gente não sabe quem vai ganhar as eleições, a gente não sabe se o Landim vai voltar ou não vai voltar, mas ele vai ter que conversar com a diretoria sobre questões de reforço que nós vamos precisar, porque é um campeonato atrás do outro e mais um que foi acrescentado, que é, né, o campeonato internacional aí, mundial da FIFA. Então ele vai querer sentar, planejar tudo isso para poder, né, fazer um time mais forte, um time mais compacto, melhor ainda do trabalho que ele tem feito, que ele tem arrebentado. Né? Vocês vejam bem, com todos esses desfalques, né, com todas essas lesões, com cartões vermelhos, com suspensões, o Felipe Luiz, todo o time que ele coloca dentro de campo, né, ele tem feito um excelente trabalho, é verdade, no Icurés. Então, vamos aguardar para ver aí daqui por diante como o Flamengo virá, com quem ele virá e qual será a nova gestão do Clube de Regatas do Flamengo para que o Felipe Luiz possa realmente fazer aquele planejamento que ele já tem em mente, ou seja, já tem em sua cabeça. Meus amigos, o Flamengo, né, já mira um atacante para substituto de Gabigol. Nós vamos falar já já sobre essa novela chata que já está dando no saco. Eu sei disso, mas a gente precisa atualizar, porque eu sei que tem amigos e amigas aqui que falam que não aguenta mais ouvir sobre Gabigol, mas pelo outro lado também tem pessoas que gostam de saber das atualizações e das notícias sobre o jogador. Bom, vamos lá. O Flamengo, né, vai providenciar, Landim disse que vai providenciar um substituto. Já vamos falar nisso. Mas o Flamengo está na mira de um jogador. De quem nós estamos falando? De um atacante, né? O Alex Arce. Ele é atacante, ele é paraguaio, tem 29 anos, veja bem. Foi revelado pelo Cerro Porteño, o melhor time do Paraguai, o melhor e maior time do Paraguai, mas ele agora joga na LDU. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? O que a gente viu ali, o que a gente procurou saber do jogador, a questão é assim, e joga na seleção do Paraguai, hein? Mas a questão ali é a seguinte, em 40 jogos que ele fez pela LDU, o cara tem nada mais, nada menos do que 28 gols, ou seja, acima da média, 65% de aproveitamento. E fora isso, ele tem 3 assistências, ou seja, é um jogador dinâmico, que sabe se movimentar e sabe fazer gol. Bom, mas não é só o Flamengo que está mirando o Arce. Também tem o Corinthians, sempre eles, o Corinthians e o Fluminense. Porém, qual é a notícia que a gente viu e está passando para vocês? A tendência é que o jogador, né, pode acertar com o Istambul, né? Então, da Turquia, ou seja, as conversas já se iniciaram, eles já estão batendo aquele papo, já estão vendo questão de salário, uma questão de tempo de contrato, e pode ser que o Arce, né, aceite a proposta do Istambul, da Turquia, e aí aquela questão não vai nem para o Flamengo, nem para o Fluminense, que está tentando também, e nem o Corinthians. Mas não tem nada definido. A intenção é que o Flamengo observa isso de longe, o Flamengo observa essa questão, mas pode ser que o Flamengo faça uma proposta pelo atacante. Bom, mas aí tem aquela questão, né? Quem será a próxima gestão? Quem será o próximo presidente do Flamengo? Tem tudo isso, né? O que nós estamos falando agora, da visão que o Flamengo está de olho nesse jogador, é da atual gestão, da atual presidência que está no Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente Marcos Braz. Mas a gente não sabe, a partir do dia 9 de dezembro, quem será o novo presidente do Flamengo. Então essas coisas de reforços, essas coisas de querer da contratação de jogadores, fica muito obsoleto, ou seja, fica muito ainda vago, porque não se sabe quem de fato e de verdade vai assumir a nova presidência do Flamengo. Meus amigos, ontem, quinta-feira, no podcast,
Flower Podcast, o Landim resolveu abrir a boca e falar da questão do caso do Gabigol. Bom, ele já afirmou que não vai renovar com o Gabigol. Foi perguntado no podcast e ele respondeu o seguinte: bom, tínhamos uma proposta com o Gabigol, ou seja, qual é essa proposta? 1 ano de contrato e o salário que ele pediu, ou seja, 50% em cima, o Gabigol receberia em torno de 2,5 milhões com a nova contratação, sendo que 1 ano. Aí ele falou o seguinte, que o Gabigol não aceitou esse 1 ano de contrato. Mas aí ele fez a seguinte questionação, o Landim falou o seguinte: porra, é o Gabigol que não tem confiança nele? Ou é o Flamengo que não tem confiança no Gabigol? Porque se ele tivesse confiança nele e ele tivesse mesmo essa vontade de permanecer no Flamengo, segundo o Rodolfo Landim falando lá no podcast, ele renovaria por 1 ano, aceitaria por 1 ano, e o Rodolfo Landim falou assim: e por que não, no final do ano que vem, nós faríamos uma avaliação e se ele fosse bem, não teria problema nenhum de renovar por mais 1 ou até mais 2 anos. Mas esse 1 ano de contrato serviria para a gente avaliar e dar uma olhada. Vocês perceberam o que o Rodolfo Landim fala? Como ele presidente ainda do ano que vem. Vocês perceberam? É a fala dele, eu não estou inventando. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. Ele falou o seguinte: eu não teria problema, ele falou, eu não teria problema nenhum no final do ano que vem, ou seja, a gestão já mudou, mas eles estão afirmando que é o Landim, né, que pode estar na presidência, entre aspas, como CEO, mas que vai estar comandando tudo por trás da verdade do micro-essa. Então ele diz o seguinte: porque o Gabigol, em 2 temporadas, não teve aquele aproveitamento que nós esperávamos. Então é um risco, como eu, administrador de um clube, ou seja, um presidente do clube, assinar e renovar por 4 anos se a gente não sabe a capacidade, apesar que nós acreditamos no Gabigol, que ele possa estar melhorando e possa estar subindo. E com isso, a gente fez essa proposta, mas o Gabigol não aceitou. Então a história entre Gabigol e o Flamengo se encerra. E eu vou abrir o verbo para vocês. O Gabigol, a partir do ano que vem, galera, vai colocar a camisinha azul, né? Agradecemos tudo que ele fez, pelo ídolo que ele é no Flamengo ainda, mas é que tudo indica aí 90% que ele está realmente já contratado, né? Pelo menos verbalmente, não sabemos se tem nada assinado, ninguém comprova isso, para jogar no Cruzeiro. Então o Landim foi claro e falou essa questão. Agora o que me deixa mais chateado é que o Landim poderia vir e falar em entrevista. Falar isso, não só num podcast, mas poderia vir falar, dar uma satisfação para a torcida, porra. Parece que a coisa fica escondida, obsoleta. Porra, não, vamos falar só... Mas poderia vir falar, uma declaração, porra. Ele é o presidente, ele é que manda dentro do clube. Então ele poderia expressar isso pela Flá TV e jogar, né, na mídia para todo mundo entender, ou dar uma reportagem, chamar todo mundo aí da imprensa, ó, vou abrir o jogo, vou falar, né? Poderia fazer isso. Óbvio que poderia, mas ele se reserva em falar isso só em uma entrevista particular, né, em programas que são particulares, como um podcast. Meus amigos, e com isso também ele falou que já está e quer providenciar um substituto para o Gabigol no ano que vem. Olha como ele fala: eu quero providenciar e vamos providenciar um substituto para o Gabigol. Ele fala novamente como se ele será o novo mandatário de novo no Flamengo no ano que vem. Essa é a colocação verbal que ele fala. E aí, por isso que eu trouxe aquela questão do Arce, né? O Alex Arce, que pertence agora à LDU. Bom, esperamos que esse caso esteja... Isso vai ter muito pano para manga, vai encher muito o saco, mas agora o que a gente puder falar menos sobre essa situação e falar mais do nosso Flamengo, será muito melhor. Meus amigos, vão ficando por aqui. Não esqueça de ajudar sempre o nosso trabalho. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.